A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você, com certeza, só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos também para toda a equipe do programa Fala Pra Mim: o Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. No programa de hoje teremos a nossa dica de cidadania, o nosso editorial, e vamos conversar sobre a coluna que você tem. Viva bem com ela. Isso será a nossa dica de saúde no programa de hoje.
E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, 999826704, ou para os números 999569454, 999569454, solicitando a sua participação. E você receberá informes do programa e sempre terá o link tanto para o programa da Rádio Cultura quanto para o podcast na segunda-feira através do YouTube, canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. E também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram, Dr. Emerson Sergipe, peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Todos os programas Fala Pra Mim, todos os podcasts Fala Pra Mim ficam salvos em nosso canal de YouTube. Você pode rever, compartilhar. A partir de agora, então, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, a história política das sociedades sempre oscilou entre aquilo que aspiramos ser e aquilo que efetivamente nos tornamos. O Estado, como construção coletiva, talvez seja a expressão mais nítida dessa tensão permanente. De um lado, o Estado ideal, orientado pelo bem comum, fundado na dignidade da pessoa humana, comprometido com a justiça social e com a universalidade dos direitos. De outro, o Estado real, marcado por desigualdades persistentes, capturado por interesses econômicos e cada vez mais distante de sua vocação originária. No plano do ideal, o Estado existe para assegurar o direito de ser, isto é, a plena realização da pessoa em suas dimensões materiais, sociais e existenciais. Trata-se de um projeto que coloca o ser humano no centro, reconhecendo que a economia deve servir à vida e não o contrário. Aqui, a justiça distributiva não é um adorno retórico, mas um imperativo ético. A riqueza socialmente produzida deve beneficiar a coletividade. A solidariedade e a subsidiariedade funcionam como princípios organizadores, garantindo tanto o apoio mútuo quanto o respeito às autonomias locais. É, em essência, o estado de bem-estar social orientado pelo humanismo e pelo ideal do bem viver. No entanto, o que se observa no mundo concreto e de forma particularmente aguda em sociedades desiguais é a prevalência de um Estado real que opera sob lógica inversa. Nele, o direito de ter se sobrepõe ao direito de ser. A primazia do mercado redefine prioridades, deslocando o eixo das políticas públicas para a proteção de interesses econômicos concentrados. A promessa de justiça social cede lugar a uma realidade em que menos de 1% da população concentra parcelas desproporcionais de renda e riqueza, enquanto a maioria enfrenta precarização e insegurança. Essa inversão de valores corrói as bases da própria democracia. O que deveria ser uma democracia de alta intensidade, participativa, inclusiva e substantiva, transforma-se em uma democracia de baixa intensidade, frequentemente capturada por elites econômicas e políticas. Em seus limites mais extremos, aproxima-se de formas disfarçadas de autocracia nas quais os mecanismos formais permanecem, mas o conteúdo democrático se esvazia. O Estado de Direito, nesse contexto, degenera em estado de privilégios,
Direitos deixam de ser universais para se tornarem seletivos, aplicados de maneira desigual, conforme posição social, econômica ou política. A ideia de destinação universal dos bens é substituída por uma concentração crescente, legitimada por discurso de eficiência, mérito ou inevitabilidade econômica. O resultado desse processo não é apenas desigualdade, é a erosão do próprio tecido social. O individualismo exacerbado, sintetizado no salve-se quem puder, substitui a noção de comunidade. A solidariedade, que deveria sustentar a vida coletiva, torna-se exceção. E, onde o vínculo social se rompe, abre-se espaço para aquilo que, sem exagero, pode ser chamado de barbárie, violência, exclusão, desumanização. Diante desse cenário, a pergunta central não é apenas descritiva, mas normativa. Como reduzir o abismo entre o estado ideal e o estado real? A resposta não é simples, mas passa necessariamente por uma revalorização do político como espaço de construção do comum. Implica resgatar o sentido público das instituições, fortalecer mecanismos de participação e controle social e recolocar a dignidade humana como critério último de organização econômica e social. Mais do que nunca, é preciso afirmar que o Estado não pode ser apenas um gestor de interesses privados ampliados. Ele deve ser, antes de tudo, um instrumento de realização da justiça, da igualdade e da liberdade substantiva. Entre o ideal e o real, há um abismo, mas é precisamente nesse espaço que se inscreve a possibilidade de transformação. A escolha, em última instância, é civilizatória. Ou caminhamos em direção ao humanismo do bem viver, ou nos resignamos à normalização da barbárie. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campos, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, do Miguel lá no Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, em nome da Dona Marlene, minha amiga, lá no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, em nome também da Dona Lúcia, na Farolândia, ela que é ouvinte do programa Fala Pra Mim, em nome do João Bosco Lima e da Cátia Machado, no bairro São José, em nome do Márcio Giovanni, no Ponto Novo, da Valdileide Feitosa, em nome do Écio, que é aposentado do Banco do Brasil, em nome da Jocilene, da Lúlia, minhas amigas lá no bairro Industrial, onde também reside a minha comadre Maria, e um abraço para o Gelson, todos lá no bairro Industrial. Então, em nome de todas essas pessoas que simbolizam aqui todos os ouvintes e que representam todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, vamos para as nossas dicas de saúde. Fala Pra Mim, Fala Pra Mim, dicas de saúde. Meus amigos e minhas amigas, viver bem com a coluna que você tem não é sobre buscar uma coluna perfeita, e sim aprender a cuidar da que é funcional para você, com consistência, consciência corporal e escolhas inteligentes no dia a dia. A maior armadilha é achar que dor lombar ou cervical significa fragilidade permanente. Na maioria das vezes, não significa. Condições como lombalgia ou hérnia de disco são comuns em muitas pessoas, e essas pessoas vivem bem com esses problemas quando ajustam hábitos. Então aqui vai um guia direto e aplicável para você utilizá-lo no dia a dia. O importante é, ao longo da sua vida,
como você cuida da sua coluna. Então, entenda bem a sua coluna, sem dramatizar. A coluna é forte e adaptável. A imagem de ressonância nem sempre reflete dor. O fato deve ser função, não perfeição estrutural. Movimento é o principal remédio. Evitar movimento por medo piora a dor. Priorize caminhada diária, pilates, um exercício excelente para controlar a estabilidade, treinamento de força, fundamental para a proteção da coluna. Como nós precisamos de uma musculatura exercitada, fortalecida, tanto para proteger a coluna vertebral, quanto para proteger, por exemplo, os joelhos, os tornozelos. Então, importante, né? Os cotovelos. Então, quanto melhor trabalharmos a musculatura, menos a gente força a coluna, os joelhos, os cotovelos, os tornozelos. Regra prática. O melhor exercício é o que você consegue manter. Então, um outro aspecto também aqui a destacar, porque pessoas, agora eu vou fazer, se empolga, fica uma semana fazendo exercício, depois para. Então, isso precisa de continuidade, se adapte ao que você gosta. Atividade física, se você fizer 150 minutos por semana, uma média aí de 30 minutos por dia pelo menos, aí você teria que fazer em 5 dias, vá se adaptando e se exercitando no sentido de uma vida saudável e de fortalecer a sua musculatura para cuidar bem da coluna, do joelho, dos tornozelos, né, e dos cotovelos. Importante isso. Postura é importante, mas não como você pensa. A postura importa, mas não existe a postura perfeita, né? O tempo todo. O essencial é variar posições ao longo do dia. Então, sempre que você fosse sentar, se acomodar, se lembrar de que aquela posição seja adequada para a sua coluna. Então, variar posições ao longo do dia, evitar longos períodos parados, ajustar o ambiente, né? A cadeira, a altura da tela que você está utilizando, enfim. A melhor postura é a próxima. Então, sempre procure sentar bem, se adequar bem. Então, cuidado ao deitar, cuidado ao ficar no sofá, cuidado nas cadeiras. Uma cadeira que permita que você recue bem a lombar e apoie bem a lombar para trás. Então, ficar com a coluna, né, ereta, com a coluna sempre reta e apoiado é fundamental, né? Fortaleça o core, a sua estrutura, de forma funcional. Mais do que abdômen trincado, você precisa de estabilidade. Então, exercícios com pranchas, né? Exercícios para glúteos. Então, existem exercícios que são importantes, né? E alongamentos que você pode fazer para proteger a sua coluna e também cuidar de fortalecer a musculatura, particularmente da região glútea e a musculatura do dorso, né? A musculatura das costas. Controle de carga, isso também é fundamental. O segredo, pouco falado. Controle de carga. Dor muitas vezes vem de excesso ou mudança brusca de carga. Então, o ideal, por exemplo, é que você sempre procure carregar, vamos dizer assim, um peso que corresponda a, no máximo, 10% do seu peso, né? Então, uma pessoa de 80 quilos, carregar no máximo 8 quilos. E carregar para se abaixar, se for abaixar para pegar qualquer peso. Eu até recomendo, às vezes, ao paciente, se você vai se abaixar até para pegar uma folha de papel, não dobre a coluna. Você se abaixa flexionando os membros inferiores, fica de cócora, pega e se levanta, fazendo toda a força na musculatura dos membros inferiores e não na coluna, tá? E quando for, pegou, baixou, levantou alguma coisa, segura na altura do abdômen e é o máximo que você pode elevar para pegar qualquer coisa mais pesada, né? Então, até 10% do seu peso. Não pode estar pegando coisas pesadas e elevar acima da cabeça. Para as pessoas que estão vendo pelo canal do YouTube DRM Sergipe, eu vou aqui gesticulando, orientando. Então, quanto mais você tenta pegar um peso que está acima da sua cabeça, ou quando você fica pegando peso
principalmente se for acima de 10% do seu peso, você vai estar prejudicando a sua coluna, notadamente a coluna cervical. Então, pegar peso até 10% e que não ultrapasse aqui o abdômen. Se você precisar colocá-lo em um local mais alto, você tem que aí com todo cuidado para não cair, já entra outro problema, escada, subir alguém que ajude, tá, para que você possa fazer isso ou utilizar um mecanismo que possa colocar o peso naquela altura para você, tá bom? Um outro aspecto da questão da carga, cuidado com a carga do exercício, né? Para não aumentar em demasia, né, a carga do treino. Ficou muito tempo parado e depois exagerou, né? Mudou a rotina de trabalho, então tudo isso você tem que estar atento e fazer ajustes progressivamente. Outra coisa bastante importante para cuidar bem da coluna e da sua saúde como um todo, sono e recuperação. Dormir mal amplifica a dor. Invista, portanto, em uma posição confortável, uma higienização do sono, ter o horário para dormir, né, um ambiente adequado, sem muito barulho, com pouca luz. Não existe colchão perfeito, universal. Que existe o que funciona para você, que você está adequado, né? Que você não tem sua dor piorada quando usa aquele colchão. Verifique muito a posição, né? E o decúbito lateral é o decúbito mais adequado. O decúbito inadequado é decúbito ventral, é deitar de barriga para baixo, porque vai forçar a cervical para um lado ou para o outro. Então, a melhor posição é o decúbito lateral e, se possível, com as pernas um pouco fletidas. Pode colocar um travesseiro entre os joelhos. Um outro detalhe que devemos chamar a atenção, o estresse também pesa na coluna, né? Então, dor não é só física. Estresse aumenta a tensão muscular e a percepção dolorosa. A pessoa fica mais contraída e vai sentir mais dor. Então, técnicas úteis para que você cuide bem da coluna que você tem. Respiração, né? Uma respiração que você tenha consciência da sua respiração. Vai fazendo a inspiração abdominal, vai subindo, expandindo o tórax e depois, de preferência, se você estiver no momento exercitando, você pode expirar, né, pela boca, soltando o ar lentamente. Relaxamento, isso é fundamental também, e uma atividade física, como eu já disse, com regularidade. E quando é que você deve procurar ajuda no caso da coluna que está incomodando? Procure avaliação se houver. Dor persistente por mais de 4 a 6 semanas, né? Se você passa um mês e meio com aquela dor incomodando, você tem que procurar médico para saber por que isso. Uma outra coisa, a característica da dor, isso é uma dor irradiada, é uma dor que vem com formigamento, a região fica formigando, ou você sente fraqueza muscular, você perde a força muscular naquele membro afetado. Então, nessas situações, sempre procurar um médico, tá bom? Limitação importante funcional, você está limitado, está com dificuldade. Então, procura um profissional. E qual profissional? Quais para você buscar no caso de dor na coluna? Você vai buscar um ortopedista, você vai buscar um médico especialista em dor, pode buscar até, conforme o caso, comprometimento de coluna, com formigamento, com diminuição da dor. Você pode procurar também um neurologista, mas na base, ortopedista, o médico da dor, e não fazer apenas, os profissionais recomendam não apenas um tratamento medicamentoso, mas também, por exemplo, nesse caso, fisioterapia por profissional habilitado e especializado na dor que caso você venha apresentar, tá bom? Então, em resumo, com relação à dor da coluna, porque é um problema que o adulto, eu já ouvi essa frase, achei bem interessante, que não teve, o adulto que ainda não teve dor da coluna, ele vai ter em algum momento ao longo da vida, porque incomoda, que nós evoluímos, né? Nós somos bípedes, né?
E aí, quando deixamos de caminhar baseado em 4 patas e nos elevamos e passamos a trabalhar com 2, isso veio uma força, uma pressão muito grande sobre a coluna, e daí essa instabilidade, nós sentirmos dores. Então é importante que a gente tenha um cuidado com a nossa coluna. Então você não precisa de uma coluna nova, você precisa de movimento regular, você precisa estar se movimentando, você precisa de cuidar da força muscular para proteger a coluna, você precisa se adaptar a hábitos de atividade física com regularidade e ter menos medo e mais consciência, saber o que está fazendo para viver bem com a coluna que você tem. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da Paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson Gomes, da Catedral, em nome do Padre Cristiano Silvestre, em Itabaiana, em nome da Irmã Moraes, em nome de Dom José Palmeira Lessa, em nome de Dom Genivaldo, lá na Diocese de Estância, em nome do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Na nossa dica de cidadania de hoje, como muitas vezes aqui no programa Fala Pra Mim, nós fazemos alertas. Então, a dica de hoje é um alerta, né, para nós, baseado naquilo que já conversamos no editorial, o estado do ser ou o estado do ter. O que é que importa para a maioria da população empobrecida? O que é que importa para a maioria da população que vive enfrentando no seu cotidiano problemas sociais, problemas urbanos, né? Muitas vezes já começa com a falta de emprego, a falta de moradia, a precarização da atenção à saúde, a falta de qualidade da educação e a garantia dessa educação com qualidade, a violência urbana, o transporte coletivo. Então, são muitos problemas em uma população predominantemente empobrecida. Quando nós falamos de empobrecida, nós estamos falando aí de 60%, 70% até 80% da nossa população. Então, é a grande maioria. E todos nós, seres humanos, ao nascermos, somos seres humanos que temos a nossa dignidade intrínseca ao nosso fato de sermos humanos. Então, a dignidade do ser humano, eu costumo dizer aqui, que a primazia do programa Fala Pra Mim é a dignidade do ser humano, o respeito a todas as formas de vida e esse respeito à dignidade humana. Nós temos que estimular a autoestima das pessoas. Nós temos que estimular a individualidade das pessoas. Cada pessoa ser do jeito que acha que pode ser, mas respeitando esse convívio em sociedade. Então, isso é fundamental que a gente entenda. E nós não podemos condenar a maioria da população a uma vida sem dignidade, a uma vida com negação de direitos. Então, qual é a ética do lugar onde você vive e trabalha? É esse alerta, é essa reflexão que nós queremos fazer no programa de hoje. Vamos pensar como está a vida na sociedade, no lugar onde eu vivo, no trabalho, no ambiente familiar. Como é que está essa situação? Qual é a ética? Qual é a ética nesses ambientes? Qual é a lógica? É a lógica do ter ou a lógica do ser? Há uma busca desenfreada para o ter, ou seja, prioriza-se o direito de ter, o direito de acumular, levando as pessoas puramente motivadas pela ganância, pela usura, para que as pessoas possam acumular
e as pessoas esquecem que vivem em sociedade, ou nós vamos defender uma ética baseada no direito de ser. Então vamos falar para você, vamos fazer muitas perguntas para você, né? E você mesmo que vai responder e refletir, vai pensar e entender a sua sociedade, porque é a partir dos problemas que vivenciamos que nós temos que buscar soluções. Nós só transformaremos essa realidade se nós entendermos, se nós enxergarmos, né? Porque se a gente vive numa sociedade com tanto problema e a gente, é isso mesmo, isso é natural, não tem outro jeito não, vai ter que ser assim mesmo, aí estamos todos perdidos, né? Essa realidade que nega a dignidade das pessoas e que nega direitos, nós temos que combater, que refletir. Você tem que fazer essa discussão na sua família, você tem que fazer essa discussão no seu ambiente de trabalho. E é uma discussão baseada nessa compreensão de que nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. E não baseado no, o que me interessa, eu tenho que levar vantagem em tudo. Então, é essa reflexão que nós queremos fazer. Você convive num ambiente que utiliza a lógica da acumulação desenfreada, do ter, do material, ou você acredita, convive ou defende uma sociedade onde nós possamos colocar como primazia o ser humano e buscarmos o direito de ser humano, de ter identidade, de ter dignidade e que essas pessoas tenham e exerçam a sua individualidade, tá? Diferentemente de quem pensa no acumular, no egoísmo social da ação de acumular riqueza, que aí sim nós temos o individualismo, do só pensar em si. Então é sobre tudo isso que vamos conversar aqui, né, para você poder refletir e entender a sua realidade social. Então vamos distinguir, vamos trazer aqui um exemplo, eu gosto de trazer sempre esses exemplos para que a gente possa entender melhor o que a gente está querendo comunicar. Vamos pensar aqui, vamos idealizar então aqui, vamos ter dois mundos. Você que está me ouvindo agora, se concentra e pensa, não, vamos imaginar que tenhamos dois mundos ou dois modelos de sociedade, né? Pensem aí, nós vamos estar aqui falando do que acontece em um mundo, do que acontece no outro mundo, aqui do ponto de vista teórico, buscando esses exemplos, e você vai analisando na sua realidade. Então, esses dois mundos, esses dois modelos de sociedade, nós vamos chamar o estado ideal e o estado real. É dessa forma que nós vamos fazer para que você possa entender e acompanhar o nosso raciocínio. Então, o estado ideal e o estado real. Qual é o estado que nós gostaríamos de ter? Qual é a realidade social? Qual é a sociedade que nós gostaríamos de ter? Ou qual é a sociedade que nós temos, né? Existe aqui nós, eu gostaria, mas eu não tenho. Eu tenho essa daqui, é a real. Então, o estado ideal e o estado real. Então, vamos lá. No estado ideal, baseado naqueles princípios que a gente diz aqui que sempre norteiam o programa Fala Para Mim, nós vamos encontrar isso, por exemplo, muito bem ilustrado na doutrina social da Igreja, que é o princípio do bem comum, baseado na dignidade da pessoa humana, baseado na primazia do ser humano. Então, o foco, o modelo aqui é antropocêntrico, ele é voltado para a pessoa, ele é voltado para a dignidade da pessoa humana, toda ela independente de raça, sexo, de condição socioeconômica, tá? Então, as pessoas são importantes por serem humanas, por serem pessoas. Então, nós temos no estado ideal o bem comum, esse é o objetivo do estado ideal. No estado real, no que nós temos um estado de desigualdade social, de injustiça social. O que impera é a desigualdade. A destinação, o princípio da destinação universal dos bens, se formos, nós já resgatamos aqui muitas vezes a história da humanidade, né? O homem tem muito mais tempo, o ser humano, a espécie humana tem muito mais tempo
vivendo num ambiente onde não existia essa coisa da propriedade, que as pessoas viviam tirando da natureza aquilo que era importante para a sua sobrevivência. Então, a relação era uma relação de subsistência para cuidar da sobrevivência das pessoas. Foi muito tempo assim, né? Nessa evolução, bem menos tempo de evolução, é que se desenvolve essa noção de propriedade e aí começa um processo de desigualdade social. Agora, precisa existir tanta desigualdade? Precisa cada vez. Se formos analisar há alguns anos atrás, nós tínhamos, né? Sempre teve pobre, muito bem, mas o que está acontecendo é que cada vez aumenta a quantidade de pessoas empobrecidas. Vou trazer um exemplo aqui básico para você. Eu venho acompanhando essa questão da atenção à saúde no Brasil. Não dá para pensar, olha, tem governador aí propondo campanha acabar com o SAMU, né? Enfraquecer o SUS, o Sistema Único de Saúde. Veja, quem tem bom senso, aqui o estado ideal que nós estamos discutindo, dá para imaginar num país onde a maioria da população é empobrecida. Aqui, quando nós falamos em população empobrecida, nós estamos com certeza falando em mais da metade da população. A grande maioria chega, conforme o cálculo que você utiliza, pode chegar a 80% ou mais da população empobrecida. Então, numa sociedade de pobres, você pode imaginar, se você vai pensar na sociedade como um todo, nós estamos pensando aqui no bem comum, dá para você pensar em não ter o SUS e um SUS funcionando cada vez melhor, funcionando com qualidade? Não dá. Você não pode entregar essas pessoas à própria sorte, delas estarem desassistidas. Então, não tem como pensar em o Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Pois bem, tem governador colocando agora como proposta de campanha para essa eleição que vai acontecer esse ano, que ele vai acabar com o SAMU, que ele quer acabar com o SAMU, que ele quer fazer uma série de coisas na saúde, ou seja, enfraquecendo o SUS, e cada vez mais isso está acontecendo. Está acontecendo, inclusive, aqui em Aracaju, privatizando a saúde, entregando à iniciativa privada, e o município vai lavando as mãos e vai entregando, ou seja, mercadoria se transformando em lucro. Alguém ganhando dinheiro com a saúde aqui em Sergipe. Ganhando dinheiro com a saúde, vira mercadoria. A educação virou mercadoria, a saúde em Aracaju está virando mercadoria. Então a gente precisa alertar. Numa sociedade com desigualdade social como é a nossa, não dá para abrir mão de políticas públicas que garantam direito, que garantam a dignidade da maioria da população. Então, é nesse sentido que nós temos que aprender a raciocinar em função da nossa sociedade. Então, é simples, vai raciocinando, vai pensando aí. O estado ideal é o estado do direito de ser. O estado real que nós estamos vivenciando é o estado do direito de ter, de acumular. É por isso que nós temos menos de 1% da população com uma desproporção muito grande, com renda e riqueza enorme quanto a maioria da população. O menos de 1% da população tem renda e riqueza muito mais do que mais da metade da população brasileira. Então há uma concentração de renda. Ora, lá no início era tudo de todo mundo. E aí nós evoluímos onde a renda e a riqueza está ficando cada vez mais concentrada na mão de poucos e o que é pior, e faltando para a maioria. Então é preciso que você reflita sobre isso tudo, né? E principalmente quando, insisto, num estado, num município onde a maioria da população é empobrecida. Hoje os algoritmos das redes sociais fazem a cabeça das pessoas empobrecidas para elas pensarem que só existe esse mundo, o mundo da concentração, o mundo da acumulação, o mundo do direito de ter, o mundo do individualismo. Só existe esse, não existe outro. E isso é para acomodar, para não deixar a maioria da população indignada e para que ela, principalmente, não entenda a sua realidade. Mas aqui no programa Fala Para Mim, nós fazemos a imprensa de forma completamente diferente. Nós temos como primazia a dignidade do ser humano e não a primazia do mercado. O mercado, na nossa concepção, com muita clareza, ele vem depois da
primazia do ser humano. Então, primeiro é o ser humano, independente da sua condição socioeconômica. Depois o mercado. Mas tem muita gente, tem muito político, tem governador, tem muito prefeito, tem muito deputado aí defendendo a primazia do mercado, a primazia do direito de ter. Então é isso que você precisa entender e refletir muito bem. E não é no discurso, né, na retórica que as pessoas usam, botam nas redes sociais, falam muita coisa bonita, mas a gente sabe dos bastidores, a prática é diferente, a prática é outra. A luta dessas pessoas é pelo direito de ter, negando o direito de ser da maioria da população. Então veja, no direito de ser, no estado ideal, nós temos justiça social, que é a justiça distributiva, né? O acesso universal das pessoas a todos os bens que a natureza nos oferece. Não, no estado do ter, nós estamos evoluindo a água é da natureza, mas vamos privatizar a água. Isso aqui é da natureza, mas vamos privatizar. Então, vai privatizando a educação, vai privatizando saúde, vai privatizando a água, vai privatizando tudo, né? Vai privatizando tudo, porque o objetivo é que alguém ganhe muito dinheiro com isso, enquanto a maioria da população paga a conta e vive cada vez um processo de empobrecimento. Então, eu já falei aqui hoje da questão do SUS, eu venho acompanhando isso. O SUS é imprescindível. Nós temos cada vez mais fortalecer, acreditar no SUS, porque a maioria da população depende dela, é a única possibilidade de atendimento que a pessoa tem. Então, veja, eu venho acompanhando. Nós tínhamos 75%, alguns anos atrás, 75% da população depende do SUS. Só tem como atendimento mesmo o SUS, 75%. Aí a gente vai medindo se a condição socioeconômica da população está melhorando ou piorando, de como se comporta isso. Hoje já é em torno de 77%. Já vai passando de 77% da população que depende do SUS. Ou seja, vai aumentando a população dependente do SUS. Ou seja, é porque a pobreza vai aumentando. As pessoas não têm direito de pagar um plano, não têm condição. Não tem condição econômica, não tem direito, não tem condição para pagar um plano de saúde e tal. Larga o plano de saúde e vai para o SUS. Então, vai aumentando. Olha, nós já estamos chegando a 80% da população que tem como única alternativa de atendimento à saúde o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, isso vai mostrando claramente o empobrecimento da maioria da nossa população. Então, nós não temos justiça distributiva, nós não temos justiça social. Nós vivemos em um ambiente de injustiça social. E é isso que esse ambiente produz. Os ricos constituem menos de 1% da população. E esse menos de 1% da população tem bem, renda e riqueza muito mais do que mais da metade da população brasileira, concentrado só em menos de 1% da população. Então, o Estado ideal, ele defende a destinação universal dos bens. O Estado real que nós vivenciamos, ele pratica a concentração de renda e riqueza. Cada vez mais, menos gente enriquecida e cada vez mais, muita gente empobrecida. Essa é a realidade que está aí. Não adianta esses discursos, essas retóricas, esvaziar ou querer fazer a cabeça das pessoas. Você que está me ouvindo agora, perceba, mostre que não é assim, mostre que não é diferente, vá analisar a sua vida, vá analisar seu bairro, vá analisar o lugar onde você vive para saber se não é assim. Então, no estado ideal, prevalecem, olha os princípios que a gente sempre fala aqui no programa, não é à toa, a gente fala os princípios por causa disso, primazia do ser humano, destinação universal dos bens, solidariedade e subsidiariedade. Nós temos que ser solidários, nós vivemos em sociedade. Quanto mais a população incorpora uma atitude no individualismo, no salve-se quem puder, mais ela está naquele estado real, que é o estado do direito de acumular. Quanto mais ela pensar solidariamente, mas é sem hipocrisia, pensar solidariamente, pensar subsidiariamente, o pensar solidário e o pensar subsidiário. Ou seja, nós temos que respeitar a soberania. Hoje é muito comum, o presidente dos Estados Unidos vive aí a desrespeitar a soberania de outros povos. Para ele, assim, é americano ou quem for amigo do americano. Quem não for, é para detonar.
Então, não tem solidariedade. Nós vivemos e devemos viver, o mundo está muito pequeno, hoje está tudo muito próximo. Por que não sermos solidários uns com os outros? Porque a subsidiariedade pede que respeitemos a soberania das pessoas e diz, olha, para quem tem menos, precisa de mais. E para quem já tem mais, precisa de menos. Então, nós temos na hora de atender, fazer justiça distributiva, dar mais a quem tem menos e dar menos a quem tem mais, para que a gente não deixe que as coisas se distanciem tanto e as pessoas acumulem tanta riqueza. Então, no estado que nós estamos vivenciando, é individualismo puro e salve-se quem puder. E nós vamos mostrar a degeneração moral. É um salve-se quem puder, onde a moral é jogada no lixo. A ética, a boa ética é jogada no lixo. Então, é o salve-se quem puder que vai imperando no estado real que nós vivenciamos. E quando nós devemos buscar é a fraternidade, a solidariedade, a subsidiariedade, tá bom? E nesse cenário, é óbvio, nós temos, quando eu estou falando aqui, direitos, eu estou falando em direitos, o estado ideal, ele é um estado de direitos. A população tem que ter direito à alimentação, direito à moradia, direito ao emprego, direito à segurança, direito à saúde. Isso não é impossível, não. As pessoas não podem dizer, que nada. Não, tem que acreditar nisso. É isso que está faltando e é isso que deve nos motivar a querer transformar essa realidade. Isso é que é fundamental. E enquanto no estado real que nós vivenciamos, é um estado de privilégio, não é de direito. A depender da... E aí, o poder, a sociedade hoje que nós vivenciamos, o estado real, é um estado onde prevalece o direito de ter. E, consequentemente, quanto mais a pessoa acumula, mais direitos tem. Mais direitos tem. Olha a questão da moradia. Quando tem as enchentes, as coisas, quem é que sofre mais, que perde casa, quem é que perde a vida? É mais. Quem? Qual é a parcela da sociedade, do ponto de vista socioeconômico? Quem é que sofre mais com isso? Então, o direito de acumular, o direito de ter, que promove injustiça social, esse direito de ter também cria um estado de privilégios e nega o estado de direitos. É por isso que nós vemos a discussão, estado de bem-estar social e o estado mínimo. O estado de bem-estar social é um estado de direitos que vai procurar atender a população. E a figura política do Estado, o Estado é criado para promover o bem comum, para atender às necessidades das pessoas. No estado real, não existe esse estado bem comum, o bem-estar social. Existe o estado mínimo. Não, nós temos que vender a água, nós temos que privatizar a saúde, nós temos que privatizar a educação. Vamos privatizando tudo que as pessoas precisam ganhar dinheiro para acumular. E a população entregue à sua própria sorte. Então, o que é que isso faz no nosso processo civilizatório? No estado de direito, no estado real, no estado que nós imaginamos, que é um estado de produção do bem comum, nós temos um ambiente propício para que a democracia se fortaleça. Então, a possibilidade de uma democracia de alta intensidade, onde esses direitos sejam respeitados e onde a gente estabeleça uma sociedade baseada na relação de direitos sociais, de direitos individuais, de direitos ambientais e que os governos atuem no sentido de garantir esses direitos para a maioria da população, esse é o estado ideal. No estado real, a democracia é de baixa intensidade. E olha, já existem muitos lugares no mundo que não é nem mais democracia de baixa intensidade, é uma autocracia ou uma ditadura. Por quê? Porque quanto mais democracia, mais isso é um ambiente propício que nós só vamos encontrar naquele estado de direito, ou seja, o estado ideal, o estado que todos nós deveríamos ter. Mas nesse estado que acumula, que concentra renda, nós vamos tendo uma democracia de baixa intensidade e aí migramos. E o que é pior, tem gente que vai disputar a eleição, depois que ganha, transforma tudo numa ditadura ou numa autocracia e outros até numa ditadura. Então esse aqui é o perigo, esse aqui é o risco de a gente baixar
os valores da democracia, a gente está caminhando para uma autocracia, para uma ditadura. Então, nessa luta entre o Estado de Direito e o Estado de Privilégios, é isso que precisamos entender. Nessa luta entre o Estado de bem-estar social como o Estado ideal e o Estado mínimo que quer privatizar tudo e transformar tudo em mercadoria, inclusive o ser humano. E outra coisa, é algo que nós vamos discutir aqui. Hoje, e os algoritmos estão fazendo isso, e esse momento dominado pelo capital, principalmente aqui no Ocidente, é o microtrabalho. É o microtrabalho, é a pulverização do trabalho para que cada vez mais dependa menos do trabalho humano. Botar a máquina para fazer e negar a participação do ser humano, cada vez mais nós vamos ter desemprego, cada vez nós vamos ter mais pessoas desempregadas e passando necessidades. Então, nós estamos alertando isso. Vamos fazer um debate aqui sobre microtrabalho, tá? É uma pulverização, o trabalho está desaparecendo e estão cada vez tornando coisas, aquilo que é inevitável, porque não adianta inventar máquina, que tem momento que não vai deixar de ter o ser humano. Então, estão restringindo só isso. Onde é que a gente não pode ter a máquina? Aqui. Então, vamos precisar, vai restringir o emprego só para isso. Então, vai ser um desemprego muito grande, porque esse cenário que busca acumular, ele não se preocupa com a dignidade do ser humano. Tá desempregado, é culpa dele, né? E se cria essa máxima aqui no Brasil. O pobre é responsável pelo empobrecimento dele, né? E isso é uma grande mentira que a gente tenta aqui desconstruir todo sábado no programa Fala Pra Mim. Então, o estado ideal é o estado do bem viver, é o estado do bem comum, é o estado de direitos, é aquilo que aponta para o humanismo. Porque a alternativa que nós temos a isso é a barbárie. A alternativa a isso é esse estado real que nós estamos vivenciando, que vai minando a democracia, transformando em autocracia, transformando em ditadura e que vai negando o direito das pessoas e estabelecendo um estado de privilégio. Quem tem dinheiro, quem pode, quem tem condição socioeconômica, o direito. Veja no dia a dia os comportamentos, né? O que é que acontece? A gente vê todo dia no noticiário da polícia nas periferias, né? E nas áreas de classe média alta. Como é o problema? Como é que acontece, né? Então, nós precisamos colocar aqui a primazia do ser humano e a dignidade para todas as pessoas. E olha, tem uma outra coisa grave que acontece em relação a tudo isso. É a degeneração moral da sociedade brasileira. Os sociólogos chamam de anomia. É uma sociedade anômica, é uma sociedade sem regra, onde vale levar vantagem, onde vale tudo. É impressionante. Vocês estão me ouvindo, todo dia recebe uma ligação, um número chamando para você, recebe alguma oferta no seu e-mail, qualquer coisa assim, que é uma tentativa de roubo. As pessoas todos os dias passam por isso. Isso é uma manifestação, é uma ferida aberta na sociedade, é a demonstração da nossa degeneração moral. As pessoas estão pensando em dar golpes, em roubar, em matar, em violentar as outras pessoas. Isso é uma degeneração. E olhe, e se essa degeneração ela acontece na política? E se ela acontecer na política? Será que ela acontece? Ou será que ela está só na sociedade? Não. Nós estamos selecionando o que nós temos de pior da sociedade para botar na política e fazer atividade política. Então isso vai levando a uma degeneração moral. E aí o que é que nós temos? Essa degeneração moral que acontece na política vai acontecendo na sociedade. Porque cada vez mais, com muito dinheiro de fundo eleitoral, de emendas, né? De emendas PIX, emenda não sei o que, emenda daquilo outro, vai botando dinheiro na mão dos políticos, eles com fundo eleitoral em bilhões, vão tomando conta dos partidos, só se elegem eles que são donos dos partidos e quem eles querem eleger. E isso que é que está acontecendo? Está tirando da população brasileira o direito de ter verdadeiros representantes. A maioria, eu digo aqui com convicção, a maioria da classe política não representa o povo brasileiro. Representa esse estado da acumulação, esse estado de ter. Eu digo isso com convicção
E é preciso que a população alerte nisso. Você acha que sua situação está difícil, está muito complicada? Tudo bem, que gosta de ir para as festas, que gosta de dançar, que gosta de tomar sua cervejinha, todo mundo tem direito a elas. É por isso que a gente defende aqui o fim da escala 6x1 e vamos conversar sobre isso no podcast Fala Pra Mim, mas a gente precisa entender esse processo e aprender a pensar coletivamente aquilo que é melhor para a maioria da população, porque a transformação social que essa maioria da população precisa só acontece se nós enxergarmos dessa forma. E nós estamos com pessoas que não têm a moral devida, que não usam a boa ética para fazer a representação, então a representação não existe porque ela é comprada, tanto os políticos são comprados como os políticos estão vendidos, como a população vende o voto. Então isso é muito ruim e o que é que está acontecendo? Está degenerando a sociedade. Você chega hoje num processo político, as pessoas a imprensa está mostrando aí toda hora o cara envolvido em corrupção. Aí o povo vai e vota, porque vai receber dinheiro daquele político. Então é por aí que nós estamos construindo esse Estado absurdo que nega o humanismo, que nos leva à barbárie, que nega direitos, né? Então um Estado de privilégios, onde nós temos os organismos de controle do Estado que deveriam controlar toda a administração pública. Esses órgãos estão sendo contaminados por esse processo também e aí estão deixando de cumprir o seu papel e a população está entregue à própria sorte e com a infelicidade de ter aí os algoritmos, uma opção de coisa fazendo a cabeça das pessoas para que as pessoas não entendam a sua realidade, não enxerguem a sua realidade numa ótica que aponte para a dignidade das pessoas, para que a gente tenha um Estado real que respeite a dignidade da pessoa humana, que seja um Estado de direitos e não de privilégios. E aí nós vamos ter o humanismo, o bem comum, o bem viver colocado em prática. Só depende de você compreender isso e ter uma prática de transformação. Tem alguém na sua família, ou você conhece alguém no bairro onde você mora, que é assessor de um parlamentar que recebe e não vai lá trabalhar? Tem alguém que está fazendo campanha e assessora um parlamentar que notavelmente é corrupto? Então, se isso estiver acontecendo, essa chaga, esse mal, essa degeneração está acometendo a sociedade. Então, nós não podemos pactuar com isso, porque isso nos destrói a todos. Não existem espertos nessa história. Só existe um grande processo de idiotização que vai tratando as pessoas como idiotas e que basta da festa, né? É a velha história do pão e do circo, né? Que existia no processo de dominação das pessoas. E aqui o programa Fala Pra Mim é um espaço de liberdade e de autonomia. Acredite em você, na sua individualidade, mas saiba pensar coletivamente, defendendo a solidariedade, a subsidiariedade e a fraternidade para a construção do bem comum e do bem viver. E aqui encerramos mais um programa Fala Pra Mim e um grande final de semana para vocês, um grande abraço e na próxima semana estaremos mais uma vez aqui reunidos nessa pauta, nesse programa que defende a dignidade das pessoas. Viva o bem viver!